Campina Grande, quarta-feira, 8 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Vitória, o Dia Internacional da Cruz Vermelha, o Dia do Artista Plástico e também o Dia do Profissional de Marketing. Parabenizamos a todos pela passagem do seu dia. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Tassos Licurgo, lembrando que ele foi o orador oficial da nossa conferência teológica. E tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos muito sobre a revelação divina através das Escrituras e através de toda a obra da natureza. Portanto, você continue conosco, que eu não tenho dúvidas, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Também ouviremos ainda ao término deste programa o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Mas antes, queremos fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus abençoe a sua vida através da exposição da palavra que receberemos dentro de instantes. Curva a sua fronte e juntos rendamos graças a Deus por esse dia que Ele está nos acrescentando à existência. Obrigado a Deus por esta manhã, por esta oportunidade, quando estamos outra vez trazendo a Tua palavra a muitos internautas, telespectadores da TV Master, que Tu fales ao nosso coração através da exposição da Tua palavra. Abençoe a cada família. Pedimos-te, ó Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É isso que queremos ouvir, a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Fiquemos com o pastor Tassos Licurgo, trazendo a continuidade da palavra que nós recebemos ontem. E em relação a, se você crê também no Big Bang de maneira científica, necessariamente você crê também na origem das espécies de Darwin, etc., resiste força de transição? Um grande erro é achar que quem crê no Big Bang crê na evolução de Darwin. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um erro intelectual muito comum no Brasil. O Big Bang é a origem do universo. A origem da vida é outra coisa, totalmente diferente. A origem da vida é recente. Agora, a Terra e o universo são antigos. Como é que podem ser antigos se a Bíblia fala em dias? O termo dia é a tradução do hebraico Yom. Yom tem 4 significados literais possíveis. Yom pode ser 24 horas, pode ser dia em oposição à noite, quando você diz está de dia, está de noite. Pode ser dia, quando você diz assim, nos dias de fulano de tal, ou pode ser um longo período de tempo. Então, quem defende, como eu, que o universo e a Terra são antigos, defende isso de acordo com a interpretação literal da Bíblia, porque em hebraico dia é a tradução de Yom, e Yom comporta essa interpretação de um longo período de tempo. Aí tem gente que diz assim, mas não é dia, porque não diz assim, foi a tarde e amanhã foi o primeiro dia, né? É interessante que as pessoas dizem isso, foi a tarde e amanhã foi o segundo. É interessante que as pessoas dizem isso e não notam nem que o que elas estão dizendo não dá um dia. Onde é que tarde e manhã dá um dia? Dá 24 horas. Foi a tarde e amanhã, é 24 horas isso? Por que as pessoas leem isso e acham que é 24 horas? Quando quer que seja 24 horas, tem que ser, foi da tarde até a tarde. Irmão, bote aí, deixa eu ver se eu acho que é Levítico, capítulo 23, verso 32, coloque aí. Levítico 23, 32, deixa eu ver se é. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Vá, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Aí está um exemplo de 24 horas. De uma tarde a outra tarde, que inclusive em hebraico é o mesmo termo utilizado lá em Gênesis quando fala de dia. Então Levítico 23, 32 tem um exemplo claro de 24 horas, de uma tarde até outra tarde.
Porque como é que o povo acha que foi tarde de manhã dá 24 horas? É claro que não dá. Esse tarde, na realidade, é pôr do sol e manhã é nascer do sol. É quando tudo se escurecia e então ficava mais claro. Foi o primeiro período, foi o segundo período. Tanto é assim que você lê Gênesis 1 todinho, entra em Gênesis 2 e não tem, foi a tarde e amanhã foi o sétimo dia. O sétimo dia não se encerra, porque nós vivemos no sétimo Yom, que é o dia do descanso do Senhor. Descanso de quê? Descanso daquele verbo que nós estudamos ontem, que é o verbo baró. Não existe mais a criação a partir do nada. Existe, Deus ainda está moldando o universo. A Bíblia diz que o universo se mantém graças a Deus, a Jesus. Cada sopro seu é possível graças a Jesus hoje. Então, isso mantém, mas aquela criação é o dia do descanso do Senhor, entendeu? Então existem dois erros graves no Brasil. O primeiro é dizer que quem defende o Big Bang defende a evolução biológica. Não, Darwin não é bíblico. A Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Em hebraico é min. Aí algumas traduções trazem espécie. Espécie é uma tradução horrível, né? Aliás, até hoje em dia, nem os pesquisadores da área, os taxonomistas, concordam sobre o que é espécie. Espécie é uma tradução horrível. Deus criou os animais segundo os seus tipos. Aliás, o verbo bará, em Gênesis 1, aparece em Gênesis 1:1, Gênesis 1:21 e Gênesis 1:27. Tem 3 aparições do verbo bará, e uma das quais é na criação do ser humano. O homem é criado de forma específica, não pode ter evoluído de outro ser. Ele é criado a partir do nada ali, Deus sopra a vida nele. Então não tem nada a ver, entendeu? Então o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Eu não conheço nenhum doutor em astronomia cristão, doutor em física cristão da área específica, que não acredita no Big Bang. Não existe. William Lane Craig, Norman Geisler, Frank Turek, Hugh Ross, que é doutor em astronomia, aliás, eu faço até parte do ministério dele, que é chamado Reasons to Believe, razões para crer. Então, o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. É dizer, rapaz, é a ciência dizer, realmente o universo veio a existir. Isso não tem nada a ver com a criação da vida. A vida é recente. A vida é recente. Está entendendo? E só é pensar um pouco. Foi à tarde e amanhã. Se você defende que é tarde e manhã, então você vai dizer que aqui não pode dizer que é 24 horas. Dá menos de 24 horas. Porque foi tarde de manhã, não é 24 horas em canto nenhum da face da terra. É lógico que não é de 24 horas. A primeira aparição de Yom na Bíblia não é 24 horas. A primeira aparição de Yom na Bíblia não é de 24 horas. Entendeu? Tem várias situações que denotam um longo período de tempo. Gênesis 1:11. Bota aí, irmão, Gênesis 1:11, por exemplo. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Naquele tempo, a terra foi produzir as plantas. A ordem não é que as plantas existam, é que a terra produza as plantas. Isso não dá 24 horas para fazer isso. Entendeu? Agora, defender o Big Bang, repito, não tem nada a ver com Darwin. Darwin não é bíblico. Não é bíblico, de jeito nenhum. Nem é bíblico, nem é científico. Por várias razões. Se quiser entrar nesse assunto, a gente entra. Não é bíblico, nem é científico. O que existe mutação aleatória e seleção natural? Existe. O que não existe é a capacidade da mutação natural e da seleção natural e mutação aleatória. Eles não têm a capacidade de gerar ganho de complexidade.
Então, com o passar do tempo, com a seleção natural, os organismos não ganham complexidade, eles até perdem complexidade. Entendeu? Então, o Darwin, ele erra aí, em achar que você pode ganhar complexidade. Não ganha, isso não se observa, não é possível. Pois não. Então por que na universidade ainda se ensina Darwin ainda? Por que o quê? Então por que na universidade ainda se ensina Darwin ainda? Porque é a teoria mais bem sucedida na cosmovisão ateísta. As pessoas são ateias não apenas por questões intelectuais, meus caros. Preste bem atenção nisso. O ateísmo não é unicamente intelectual. O ateísmo é moral. Porque quando você é cristão, você está dizendo que vai prestar contas da sua vida. O ateísmo é uma visão de mundo que lhe dá a sensação de que você pode levar à frente os desmandos que você quer levar na vida. No ateísmo tudo é possível. Não é verdade? Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, diz o quê? Se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há Deus, qual é a diferença entre torturar uma criança ou dar um sorvete para ela? Então, no ateísmo, tudo é possível. Então, muitos aderem à visão ateísta por questões morais. O comunismo que tomou conta das universidades, e no caso brasileiro, essa tomada de conta nas universidades se deu no regime militar. Eles foram atacar a educação e a cultura. O comunismo é essencialmente ateísta, anticristão. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. A gente não viu que a área de atuação é a ideologia? O inimigo do comunismo é o cristianismo. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. Qual é o parceiro comercial número 1 do Brasil? Quem é? China. É a China. Eu digo, quando eu viajo para aquela região, a China não, né? Pelo que eu falo, mas quando eu estive na Tailândia, eu fiz conexão em Dubai para vir para o Brasil, e nessa conexão de Dubai, muitos brasileiros foram à China e voltavam para o Brasil. E é um voo que demora um horror. Uma vez minha mãe tinha feito esse voo, eu perguntei: mamãe, como é esse voo? Ele disse: meu filho, é assim, quando você não aguenta mais, está na metade do caminho, está na metade. E é uma coisa horrível, horrível, né? São 17 horas só naquela perna dentro do avião, né? E eu conversando com os brasileiros que tinham ido à China, fazendo conexão em Dubai de volta para o Brasil, a maioria foi fazer o que na China? Me diga aí. Negócios. Tinha um médico que tinha ido lá, que eu tinha conversado com ele tinha ido comprar aquelas próteses de joelho. Você vai operar, botar uma prótese dentro da sua perna, você quer saber qual é a marca? Você fica sabendo qual é a marca? Se é Nike, se é Adidas, se é não sei o quê. Você não fica sabendo, né? Então ele disse que com a prótese daquele, pagava a viagem dele todinha, que ele trazia as próteses de lá, foi fazer negócios. Então o capitalismo o ateísmo é isso. Se você diz, não, de fato, a causa do universo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Se você diz isso, você está dizendo que é a verdade, mas você está dizendo também que você vai arcar com as consequências da sua vida, que importa. As suas decisões têm reflexos que ecoam pela eternidade. É isso que você está dizendo. Que o que você faz aqui vai ecoar pela eternidade. Então tem aspectos morais do seu posicionamento intelectual em relação a essas questões, entendeu? Por isso que o ateísmo é tão comum. O mundo está louco. A verdade é jogada fora na universidade. É jogada fora. É quando o povo diz para mim, isso é fake news. Aí eu digo, cada um não tem a sua verdade, então cada um tem que ter a sua fake news também. Quando quer, cada um tem a sua verdade. Bem, agora, para dizer que o outro é fake news, parece que só tem uma verdade só, né? Só existe, a verdade é uma só, é Jesus Cristo. Isso é o fato. A universidade abandonou isso há muito tempo. Então, tudo que é verdade, a universidade não quer. É loucura. É como eu disse para vocês: você achar que um homem pode ser uma mulher. Olhe, quando uma criança, você diz para uma criança que o homem pode ser uma mulher, a criança não vai elaborar isso no campo da cognição dela, não, porque isso é uma absurdidade. Isso é uma absurdidade.
ela vai elaborar isso no campo da religiosidade. E uma religiosidade diferente da cristã, porque a cristã tem que ser sustentada na razão. Então, é uma experiência religiosa do povo defender que o homem pode ser uma mulher, porque isso não... Mas não pode, não é porque eu não quero não, está entendendo, pessoal? Não tem nada a ver comigo, não é porque eu não quero que um homem seja uma mulher, não. É porque tem um impeditivo chamado realidade. A realidade é um impeditivo. Uma pessoa pode genuinamente achar que é uma lagartixa? Pode. O que ela não pode é ser uma lagartixa, porque tem um impeditivo chamado realidade. E hoje está assim. Tem estados progressistas nos Estados Unidos que, se chegar uma criança lá e disser eu sou um gato, a professora providencia a caixa de areia. Pô, se um homem pode ser uma mulher, o homem pode ser uma vaca no corpo de um homem, um urubu, um avestruz, uma zebra. Teve um caso desse assim, chegou uma senhora no zoológico lá nos Estados Unidos para entrar, aí a pessoa foi cobrar a entrada do zoológico, parece que era $15, olha, $15, não sei o quê. Aí a mulher começou, é um absurdo. Aí eu, é um absurdo, por que, senhora? A resposta dela é, porque eu sou uma zebra. Eu sou uma zebra. Então, do transgênero, você gera o transespécie. Transespécie. A realidade não importa mais. Entendeu? Porque não é a transespécie. Tem aquele livro o livro de Machado de Assis, chamado O Alienista. Vocês já leram isso aí? O Alienista, como é o nome do psiquiatra lá? É Simão, é Bacarmante, faz tempo que eu li o psiquiatra. No livro de Machado de Assis, o psiquiatra vai para uma cidade e começa a internar o povo que é doido, no final só fica eles fora. Está igual o Alienista de Machado de Assis, o mundo. Diga aí. Graça e paz, pastor. Eu queria saber sua opinião sobre a existência ou não do seio de Abraão. Algumas pessoas dizem ser parábola e outras não. Rapaz, essas questões teológicas, eu acho que você tem que perguntar ao pastor. Porque se você gera, né? Eu não venho para gerar conflitos específicos, né? O que eu creio é que, rapidamente, quando a pessoa morre, a pessoa vai imediatamente à presença de Deus. Imediatamente. O que fica dormindo é o corpo. Mas isso aí são questões específicas de doutrinas teológicas que eu não venho para gerar problemas. Porque quem vem falar é assim, eu falo aqui e vou embora, né? O problema fica com o pastor, né? Amanhã não estou nem aqui, né? Estou em outro estado, né? Então assim, entendeu? Depois a gente pode conversar, mas assim, publicar essas coisas de doutrina, evite. Pelo rumo que a educação e a sociedade, né, estão tomando, porque são concomitantes, né? Assim, uma coisa influencia a outra. Eu queria saber o seguinte, como o senhor disse, o filho vai para a escola, tem que dar a resposta, o filho criado no Evangelho, de acordo com a Bíblia. Se ele faz isso, ele não vai ser aprovado. Se continuar assim, ele nunca vai ser aprovado. Nem todos os pais, por um problema aquisitivo e intelectual, têm condições de ensinar os filhos em casa. Aí como é que fica a situação dessa criança? Se ela não avança na educação, como é que ela vai interagir no trabalho, na sociedade, para ter um emprego? Aí fica uma coisa, complicada. Aí, no fim das contas, seria possível o povo evangélico criar sua própria escola? Aí vem, nem toda, isso precisa de dinheiro. E talvez nem todas as pessoas tivessem o capital disponível para investir nessa área. Aí como é que fica? Irmã, essa pergunta é muito importante, mas eu digo um negócio para a senhora que é o seguinte: por qualquer que seja a situação, você vai dizer para os seus filhos assim, meus filhos, vá ali brincar com aquelas peixeiras, vai dizer? Não diz, né? Meu filho, vá brincar ali na fogueira, você menino de 2 anos, vá brincar com aquelas fogueiras ali, você não deixa, né? A mesma coisa. A escola vai aceitar, porque ele não vai ser aprovado, não é? Se ele for... Se fosse eu, foi o que eu fiz, tirava da escola, ensinava em casa. Então, mas é o que eu estou dizendo, nem todo mundo tem um poder aquisitivo, nem o grau, entendeu, intelectual, para poder ensinar um filho em casa.
Outra coisa interessante também, né? A queda de QI abrupta acomete todas as classes sociais, não é? Isso não tem, é interessante isso aí. Às vezes, quem é de uma classe mais simples entende que tem que lutar, que tem que superar os problemas, que tem que ir para a biblioteca, tem que estudar. Às vezes é o contrário. Agora, o que eu faria, essa pergunta é um dilema, é importante, mas o que eu faria, tiraria da escola e encontraria tempo. O que os pais me perguntam, eu digo assim: ache tempo. Ache tempo. Faça de uma maneira que dê tempo. É o seu filho, é a sua família. Faça por onde dá certo. Se o menino for reprovado, tire o menino da escola. Estude, ensine para o menino. Vá para um grupo aí de homeschooling, então procure uma escola que você confie. Olha, vou dar um exemplo. Olha a gravidade que é. Por aí estão agora, as escolas agora estão com as disciplinas de gestão socioemocional da criança. Já ouviram falar? Laboratório de inteligência de vida, laboratório de vida. Eu, lá na igreja, eu digo assim, pastor, para as famílias: vá para a escola e diga assim: pode deixar que quem faz a gestão socioemocional do meu filho sou eu mesmo. Eu não quero escola nenhuma fazendo gestão socioemocional do meu filho. Por quê? Porque aquilo ali é comunista, é um horror. Eu fui ler o material de um desses negócios chamado LIVE. Eles têm parceria com um grupo chamado MEMO. Depois você bota na internet na sua casa. MEMO é homem ao contrário. Para mostrar, ensinar para as crianças, desde criancinha, que a masculinidade é tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Masculinidade é proteger, prover a família, liderar a família. Isso é masculinidade. Bater na mulher não é masculinidade. Masculinidade é proteger a mulher. Aí estão mudando os conceitos, bagunçando os conceitos. Então a criança cresce aprendendo isso. Eu entendo a sua preocupação, é real. É um problema que as famílias têm, mas do meu modo de ver, é guerra. É guerra. Senão, depois não reclame. Não reclame, é guerra. Tem que tirar o filho. Se eu se tivesse uma empresa, fosse contratar uma pessoa hoje, sem brincadeira. Se a pessoa chegasse, 2 candidatos, um chegasse assim: eu sou formado em economia na Federal. O outro chegasse: eu sou analfabeto, eu contratava o analfabeto. Porque depende. Não quer dizer, você vai botar a criança na universidade para quê? Eu sou a favor da universidade, mas você tem que, para deixar bastante claro o que eu estou dizendo, sou a favor da universidade, mas você tem que saber o que está acontecendo ali. Se você vai botar uma pessoa na universidade, num lugar que é doutrinação marxista, comunista, como todas são, ou ela se prepara, ou então os filhos vão ser perdidos. Não tem como, é muito injusto. Uma criança de 2, 3 anos e uma manipulação durante toda a vida. Então é muito injusto. Então tem que treinar. As igrejas têm que fazer como essa está fazendo, faz um evento desse, os pais têm que se posicionarem. Não pode ser a favor do comunismo, não pode ser a favor das ideologias comunistas, não pode ser a favor de linguagem neutra, não pode ser a favor de LGBTismo, não pode ser a favor de nenhum desses movimentos políticos destrutivos. Senão os filhos são perdidos. É injusto. É um sofrimento muito grande na igreja do Senhor o que o Satanás tem feito com os jovens, com as crianças e com os jovens. Mas eu entendo o que a senhora está dizendo. É difícil, mas a vida é dura. É dura, tem que fazer por onde. Agora, vale dizer também, né? O pai é chamado para fazer tudo pela família. Agora, em última instância, cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. O pai, ele não é responsável pelas decisões dos seus filhos. O pai é responsável por fazer o melhor que Deus colocou em suas mãos para os seus filhos. Agora os filhos, afinal, vão tomar suas próprias decisões. Eu vou só reforçar, aliás, reforçar não, falar um pouco da experiência de uma neta minha, que ela é assistida pela educação domiciliar, justamente por esses motivos, né, que permeiam por aqui. E realmente é uma criança que é totalmente diferenciada. No termo de conhecimento,
né, cultural, de conhecimento educacional, e a educação doméstica também, envolve tudo. Ela se porta muito bem, tem uma aprendizagem que, como professora de Fundamental 1, que sou, mesmo aposentada a gente não deixa de ser, se percebe o quanto ela vamos dizer, qual a palavra que eu poderia usar? Consciente do que fala e do que faz. E percebe o mundo de uma visão totalmente diferente. E não deixa de ter o conhecimento científico, né? Mas é muito diferente. Agora, a mãe se absteve de ser advogada, de ser professora, que ela tem um curso de letras e tem um curso de direito, para ser mãe. E realmente, o que era para ela ganhar fora, ela ganha em casa, cuidando da filha. Pois é isso que acontece. Muito bom. Assim, a mulher pode trabalhar? Pode, claro. Agora, o que a mulher não pode é achar que o trabalho e a carreira profissional dela substituem a realização que ela vai ter na família. Isso não substitui. Então, a pegadinha está aí. Se fala para a mulher hoje que a realização dela está na carreira profissional, quando não está. Agradeço a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e convido a todos para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Você vai ficar agora com o Conjunto Coral Saracali da Igreja do Calvário. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Oceanos mede com suas mãos, enumera, beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz.